Joia. Deixa eu só introduzir uma outra coisinha, que são as notações para derivada, né? Quando você tem uma função f derivável, o que é a derivada no ponto? É aquele limite. Quando x tende para p, f de x menos f de p sobre x menos p, né? Então a gente estava escrevendo isso como sendo f' de p, limite, quando x tende a p, tá? Essa notação, indicar f' de p, é uma notação que é atribuída ao Newton, tá? Aí tem todo um contexto histórico para a gente descobrir quem fez primeiro, se foi paralelo, etc. Mas, simultaneamente, provavelmente, né, a gente não estava lá para ver, mas o Leibniz desenvolveu uma teoria muito parecida com essa na Alemanha, e ele usava uma notação um pouco diferente para a mesma ideia, que era a seguinte, quer dizer, se você tem y igual a f de x, ele representava a derivada de f dessa maneira, como sendo dy dx no ponto P, tá? E o que era isso? Grosso modo, na linguagem de hoje, era essa ideia aqui. F de P mais delta x menos f de P sobre delta x, tá? Ou seja, bem parecido com aquele limite quando h vai para zero para a derivada, tá? Então, isso aqui é a notação para o mesmo objeto atribuída ao Leibniz, lá na Alemanha, mais ou menos na mesma época do Newton. Tá bom? Então, a gente pode escrever assim, às vezes você encontra desse jeito, dy dx, quando x é igual a p. Tá? Nos livros de física, normalmente aparece essa notação, porque na física é interessante interpretar a derivada como um quociente diferencial entre pequenos incrementos no valor de y de x comparado com pequenos incrementos na variável x. Tá certo? Então, como é que ficam, por exemplo, as regras de derivação com a notação do Leibniz? Fica muito bom, assim. É uma coisa meio esquisita, mas fica fácil de lembrar, né? Então, por exemplo, se você vai derivar a função f mais g no ponto x igual a p, isso a gente escreve df dx no ponto x igual a p mais dg dx no ponto x igual a p. O que está escrito aqui? Que a derivada da soma é a soma das derivadas. De maneira análoga, você escreve a do produto, né? df vezes g dx, o que é? df dx no ponto p vezes g de p mais f de p vezes dg dx no ponto p. Ok? O mais legal é a regra da cadeia. Tá? Como é que ficaria a regra da cadeia na notação de Leibniz? Então, sei lá, se você tem 1 igual a g de x e tem uma função y igual a f de u, tá? Eu poderia tentar derivar, como u depende de x e f depende de u, eu poderia pensar que f depende de x diretamente, né? Então, como é que você escreve, por exemplo, que é dy dx no ponto x igual a p? Como é que seria a regra da cadeia na notação do Newton? Né? Como é que a gente deriva quem é y de x? É f bola g calculado em x, tá certo? Então, quem seria a derivada de y em relação a x? f' calculado em g de x vezes g' de x. Isso é o que a gente está acostumado já. Nessa notação do Leibniz, como é que eu poderia escrever isso? É a derivada da f na variável g de x, que é u. Então eu posso escrever df du
ou df dg, tá? No ponto U igual a g de P, vezes du dx no ponto x igual a P, tá? F' de g de x no ponto g de P vezes g' de x no ponto x igual a P. Tá bom? Então, fica uma coisa meio mnemônica, né? Isso aqui, se você quiser pensar, poderia ser o df dx também. Então, df dx meio que... Ninguém está prestando muita atenção nisso, mas meio que você corta esse du aqui. Tá bom? Então, se você tem uma composta de 3 funções, né? Quem que é a derivada de f bola g bola h? É df dg vezes dg em dh dx. Tá bom? Então, na notação do Leibniz fica uma coisa bem fácil de lembrar a regra da cadeia. E numa implícita, como é que ficaria o Leibniz? Você quer escrever na derivação implícita? Por exemplo, se você tem... então, um comentário. A pergunta dele é como é que faria com a notação de Leibniz na derivação implícita. Então, se você tem, por exemplo, a equação y ao cubo mais y igual a x, que era o exemplo anterior, eu estou pensando que o y depende da variável x, né? Então, isso aqui você pode escrever como sendo 3y ao quadrado dy dx no ponto x igual a p, tá? Mais dy dx no ponto x igual a p igual a 1. Tá? Mesma coisa. Tá bom? Ok? Muito bem. Vamos falar de derivadas de ordem superior. O que é a derivada segunda, a derivada terceira, etc. Só para a gente já ter essa ferramenta na mão, principalmente porque vocês vão usar isso muito nos cursos da física já, né? Derivadas de ordem superior. Depois a gente vai dar interpretações para essa segunda derivada, para a primeira derivada, e elas vão ser ferramentas muito úteis para estudar o comportamento da função em si. Então, vamos ver. O que a gente sabe fazer? Se você tem uma função f de um certo domínio dentro dos números reais, tomando valores reais, você tem essa regra, que para cada x associa um único valor f de x, e em cada ponto P, né? Então, se você tem um P pertencente ao domínio da f, e a f for derivável nesse ponto, tá? Então vamos supor que ela é derivável em todos os pontos do domínio dela, por exemplo. Tá? Se você tem um ponto no domínio, eu sei calcular f' de P. É aquele limite lá. Então, não sei como você consegue ou quer ler isso, mas para cada ponto P, eu associo esse número f' de P. Você concorda que isso é uma nova função? Para cada número x, eu associo o valor da derivada naquele ponto x. Então, eu vou ter o que a gente chama de função derivada da f, definida num domínio eventualmente menor que o da f, né? Se a f não for derivável em todos os pontos, a derivada só existe nos pontos onde ela é derivável, né? Então, eu vou ter uma regra que para cada x, associa o número f' de x. Isso é uma função? É uma nova função. O que eu posso perguntar sobre essa função? Posso perguntar se ela é contínua, se ela é derivável, etc, etc. Tá? Então, perguntas são: f' é contínua? F' é derivável? Bom, se ela for derivável, eu posso falar na derivada da derivada. Tá, o que é isso? A segunda derivada, né? Então, eu posso olhar para esse objeto aqui. Eu vou chamar de f duas linhas de P. O que é isso?
É a derivada da função f' no ponto P. O que é isso formalmente? Limite, quando x tende para P, de f' de x menos f' de P sobre x menos P. Tá? Isso aqui é a segunda derivada de f em P. E aí, para cada ponto P, eu tenho um número f duas linhas de P. Isso me produz uma função. Para cada x, eu associo um número f duas linhas de x. Eu podia perguntar se o f duas linhas é contínua, se é derivável. Se for derivável, quem é a derivada da segunda derivada? A terceira derivada, f três linhas. E eu podia repetir essas perguntas e eu podia ficar tentando calcular derivadas de ordem superior à primeira arbitrariamente. Pode ser que pare de existir. Vamos ver um exemplo. Traduziria na função original. Na função original, qual que seria a interpretação desse número, né? O que ele mede? O que o f' mede? Ele te dá o coeficiente angular da reta no ponto P. Tá certo. O que o f duas linhas vai medir? A inclinação do coeficiente angular da derivada no ponto P. O que a primeira derivada mede? O que a derivada mede? O quanto varia uma função. Então, o f duas linhas, de alguma maneira, está medindo o quanto varia f'. Então, ele está te dando o quanto varia o coeficiente angular da reta tangente de um ponto para o outro. Tá? Mais para frente, a gente vai ver que esse número aqui tem a ver com a concavidade, o quanto o gráfico se curva. Tá? Então, por exemplo, se esse número aqui for positivo, vai querer dizer que o gráfico, de alguma maneira, se curva para cima. Se for negativo, para baixo. Tá certo? Então, a gente vai estudar isso com todo detalhe mais lá na frente, com calma, né? Vamos pegar um exemplo. Pega essa função aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado se x é menor do que 1. E ela vale x se o x for maior ou igual que 1, por exemplo. Tá? É uma função. Para cada valor de x, eu sei dizer exatamente quanto vale f de x. Como é que é o gráfico desse cara? É uma cola, uma emenda entre um pedaço de parábola e uma semirreta, tá certo? Então ele vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Para x menor do que 1, ele vem como um x quadrado. Vamos dizer que o x igual a 1 está aqui. Tá certo? E depois ele vem com uma reta x igual a 1. Tá? Y igual a x. O 1 vai ser derivado dessa parte da função. Pergunta, como é que é a função f? Ela é contínua? Como é que eu faço para ver se ela é contínua? Olha, se o x for estritamente menor do que 1, é um polinômio contínuo. Se o x for estritamente maior do que 1, ela é um outro polinômio de grau 1, também é contínua. Então, para todo x diferente de 1, essa função é contínua. Antes do 1 ela é uma parábola, depois do 1 ela é uma reta. Aonde que daria alguma dúvida? Exatamente no ponto x igual a 1. Como é que eu faço para testar a continuidade no ponto x igual a 1? Quando que ela é contínua? Se o valor no ponto for igual ao limite. Então eu tenho que ver quanto que é o limite dessa função quando x tende a 1. O que acontece quando x tende a 1? Depende. Pela direita ou pela esquerda, em princípio, tem comportamentos diferentes. Quando x tende a 1 pela esquerda, ela tem uma cara de x ao quadrado. Tende para quanto? Para 1. Quando x tende a 1 pela direita, ela é y igual a x. Também tende para 1. Então, os dois limites laterais existem e são iguais a 1. Qual é o valor da função no ponto x igual a 1? 1 também. Então, como os limites laterais são iguais, o limite da função existe no ponto e ele é exatamente o valor da função. Então, com certeza, f é contínua em x igual a 1. Por quê? Porque o limite, quando x tende para 1 de f de x, é igual a 1
que é o valor da função no ponto. Pergunta, essa função é derivável no ponto x igual a 1? O que eu preciso fazer? Olhar para o limite da derivada. Né? Quem seria f' de 1? É o limite quando x tende para 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Dá para calcular isso aqui direto? Não, né? Porque quando x tende para 1 pela esquerda ou pela direita, o comportamento da função f é distinto. Então eu preciso separar em dois limites laterais. Tá bom? Então vamos calcular, primeiramente, o limite quando x tende para 1 pela esquerda de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Nesse caso, quanto vale essa coisa? Limite quando x tende para 1, f de x tendendo a 1 pela esquerda, quer dizer que o x é um número menor do que 1. Se x é menor do que 1, f de x é x ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai dar x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Desculpa, x menos 1. Quando x é diferente de 1, a gente fatora, cancela, sobra um x mais 1 aqui. Esse limite é 2. Tudo bem? Quando a gente tem x tendendo a 1 pela direita, como é que fica essa coisa? F de x vale x, né? Tá certo? Isso aqui vai ser o limite quando x vai a 1 pela direita de x menos 1 sobre x menos 1. Isso é quanto? 1. O que eu posso dizer nesse caso? Que a função não é derivável, por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, a função não existe. Tá bom? E no que isso se reflete? Que a reta tangente, por um lado, tende a ter coeficiente angular 2 e, pelo outro lado, tende a ter coeficiente angular 1. Então, o gráfico da derivada da f' vai ser discutido. Quem é a f'? A derivada de x² até ponto final. Eu posso pensar na função derivada aqui? Você não pode pensar fora do... Nos outros pontos, num ponto qualquer que não seja o ponto x igual a 1, eu posso calcular a derivada da função também, né? Quanto que vale a derivada f' de x? Se o x for estritamente menor do que 1, o comportamento da função é da x ao quadrado, né? Então, se eu pegar um número menor do que 1 e for calcular o limite da derivada, me interessa o comportamento perto desse ponto, então ela é um x ao quadrado. Quanto que é a derivada da função x ao quadrado em qualquer ponto? 2 vezes o valor do ponto. Então, se o x for menor do que 1, com certeza a função é derivável e o valor da derivada é 2x. Se o x for estritamente maior do que 1, como é o comportamento da função? F de x igual a x. E eu estou interessado no limite perto desse ponto. Então é só para olhar para a função f de x igual a x mesmo. Quanto é a derivada dessa função nesse ponto? 1. Ela vale 1 quando? X é estritamente maior que 1. E essa conta que a gente fez aqui mostrou que ela não é derivável no ponto x igual a 1. Portanto, eu tenho uma função definida em toda a reta, mas a sua função primeira derivada está definida somente para x maior que 1 e x menor que 1. Ela tem um furo no domínio. Né? Como é que é o gráfico dessa função? Você vai ter o ponto 1 aqui, vai ter uma bolinha aberta, né? Como você gosta de dizer. Você vai ter 2x certo? E depois, aqui ela não está definida, e para x maior do que 1 ela é constante igual a 1. Tá certo? Opa! 1 é metade de 2, né? Então tá aqui.
Tá bem? Dá para tentar calcular f duas linhas? Aonde eu posso querer derivar f'? Nos pontos do seu domínio. Ou seja, faz sentido perguntar quem é f duas linhas no ponto x igual a 1? Não? Então, quem seria f duas linhas? Se o x for menor do que 1, vou olhar para a função 2x. A derivada é 2, né? E para x maior do que 1, a derivada da função constante é 0. E no ponto x igual a 1, a gente já sabia que não podia nem perguntar. A função não está definida ali. Então, como é que é o gráfico dessa função? Ela é constante igual a 2, para x menor do que 1, e constante igual a 0 para x maior do que 1. Tá bem? Não está definida no ponto x igual a 1. E se eu quisesse fazer a terceira derivada, o que que é? Constante igual a 0 até o ponto x igual a 1 aberta no 1 e constante igual a 0 depois do x igual a 1. Diga. A primeira derivada dessas duas funções me dá a reta tangente. Não, eu só tenho uma função aqui. Não tenho a derivada. É uma função que é dada por duas regras para intervalos diferentes. A primeira derivada delas me dá a tangente entre esse x quadrado. A primeira derivada da função vai te dar o coeficiente angular da reta tangente. E a segunda derivada, então? A segunda derivada, por enquanto, ela não conta nenhuma informação para a gente, mas ela, depois a gente vai ver que ela vai ter a ver com a curvatura que o gráfico tem, né? Por exemplo, nesse caso, a segunda derivada é sempre positiva, né? Para x menor do que 1. Isso está representado no fato de que esse gráfico tem uma concavidade para cima. Mas isso a gente vai ver depois, tá? Depende de estudar uma coisa que chama teorema do valor médio e tudo mais. Se for igual a 0, quer dizer que daí ela não tem curvatura, ela é reta. Se ela for igual a 0 em todos os pontos, ela vai ser uma reta. Sim, mas se ela for 0 num ponto, quer dizer que está meio que mudando o comportamento da curvatura? Se for negativo antes e positivo depois, sim. Não dá para dizer muita coisa assim logo de cara, tá? Pensa na função x ao cubo e veja o que acontece com a segunda derivada no ponto 0. Tá? Muito bem. Então, só para fixar os nomes, a gente tem um conceito de que é uma função C de classe CK. C1, C2, C3. Tá? Então, eu vou dizer que F é de classe CK, onde K é um número natural. 0 é um número natural para mim, tá? Se as derivadas de ordem até K de F são contínuas. Tudo bem? Então, só para ter uma ideia, o que é uma função de classe C2? É uma função que todas as derivadas até a derivada segunda são funções contínuas. Então, uma função de classe C2 tem a f' e a f duas linhas, todas contínuas. A f3' não precisa existir. Ou não precisa ser contínua. Tá bom? Por exemplo, essa função que a gente viu aqui, ela é contínua? Sim. Então, ela é com certeza de classe C0. Tá? Ela é derivável em todos os pontos? Não. Então, ela é só C0, mas não é de classe C1. Porque a primeira derivada nem existe num ponto. Tá? Ponto x igual a 1. Então, dá para você construir exemplos. Eu quero uma função que seja C3, mas não seja C4. Dá para fazer. Você emenda polinômios. Pega x elevado a n e menos x elevado a n, você vai emendar duas curvinhas. Por exemplo, x ao quadrado e menos x ao quadrado. É uma emenda de duas parábolas. Essa função vai ser contínua no zero, vai ter a primeira derivada no zero, mas a segunda derivada de um lado vai ser 2 e do outro lado vai ser menos 2.
Então ela não tem a segunda derivada. Então a função que é x² para x positivo e menos x² para x negativo é uma função de classe C1 que não é C2. Se você quiser construir uma de classe C40 que não é de classe C41, copia essa ideia. Põe um x elevado a 41 lá, vai dar certinho. Tá bom? Vamos ver como é que nós estamos de tempo. Não temos tempo. Então, a gente termina hoje por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai ver uma aplicação interessante da derivada, que é olhar a derivada como taxa de variação. Esse é o último assunto que a gente tem para a prova. Então, a partir da aula que vem, já dá para a gente começar a discutir os exercícios da lista. Então, se vocês tiverem dúvidas, etc., vai ser uma aula que vocês vão participar bastante, perguntando exercícios da lista. Tá bom? Então, obrigado, até sexta.